Olá, tudo bem com vocês? Então, estamos começando a nossa oficina de ficha técnica do vestuário, organizada pelos alunos do primeiro semestre do curso superior em Tecnologia e Design de Moda, do Instituto Federal de Santa Catarina. Agora nós vamos apresentar o resultado das pesquisas que os alunos fizeram durante as aulas. E também vamos para uma parte prática de preenchimento da ficha técnica. Então, para essa oficina, vocês precisarão utilizar um desenho de roupa ou uma foto, né, de alguma roupa que você queira fazer a ficha técnica. A caneta Nanquim 01 e 02, a caneta Nanquim 05 ou 04, né? Porque essas canetinhas elas servem para contorno, né, do desenho dentro da ficha técnica, já que nós iremos fazer um desenho manual. Esse preenchimento da ficha técnica ele vai ocorrer de duas formas. Primeiramente, no computador, né, a parte textual, e por segundo, então, a gente vai fazer o preenchimento do desenho, né, manual. Nós precisaremos, então, de uma lapiseira ou um lápis grafite 2B. Né, e o papel sulfite, né, que você vai estar imprimindo a sua ficha técnica. O que será estudado, então, nessa oficina? Nós veremos o que é a ficha técnica, né? Quais as suas peculiaridades, o porquê ela existe, quais os setores dentro da empresa que utilizam a ficha técnica de produto. E também um pouquinho das normas, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, algumas diretrizes que eles trazem a respeito dessa ficha técnica, de como preenchê-la. Né? E, afinal, a gente vai, então, fazer efetivamente o preenchimento da ficha técnica. Então, a ficha técnica, né, para Leite Veloso, 2007, né, página 147, é um documento, né, que tem o objetivo de informar, né, dados peculiares do produto a todos os que estão envolvidos ali com o desenho, né, de moda, com a criação de um produto. Né? São informações sobre matéria-prima, sobre o modo de produção, né, as etapas de produção, a sequência operacional, tudo que envolve a produção desse produto está na ficha técnica, porque a ficha técnica ela auxilia na construção dessa peça, de todas as etapas. Então, desde a produção dos moldes, até, né, a peça piloto, a construção da peça piloto, depois o detalhamento, estampas, toda a parte de beneficiamento, todo tipo de detalhamento que vai ter nessa ficha técnica vai ser utilizado pelos setores da empresa que utilizam a ficha técnica. Então, a ficha técnica ela contém uma memória descritiva do produto, né? Ou seja, ela vai ter ali toda a parte do acompanhamento, né, do produto enquanto ele estiver na linha de produção. Aqui é um exemplo, né, de ficha técnica, onde a gente tem um espaço grande para o desenho técnico, né? Porém, aqui a gente não tem as medidas, né, de cada parte da peça. Mas a gente tem alguns detalhamentos aqui de aviamentos, das referências, do tecido e tudo mais.
Então, Leite e Veloso afirmam que não existe um modelo padrão de ficha técnica. Qualquer empresa pode criar sua ficha técnica, dentro das necessidades que ela acredita ser fundamental. Então, no entanto, né, a gente precisa entender que essa ficha técnica precisa conter o mínimo de informações para que os setores da empresa consigam entender essa ficha técnica, né? Então, o cabeçalho é muito importante, né? Leite e Veloso afirmam, né, que essa parte do cabeçalho, onde contém o nome da empresa, onde contém a coleção, onde contém a breve descrição do produto, e várias outras, o segmento de moda, né, para o qual nós estamos criando, a data, o número da ficha técnica, todos esses detalhamentos são importantes, né, e devem estar na ficha técnica. O desenho técnico, né, que sem ele torna-se difícil entender a peça, né, de roupa, principalmente na linha de produção. É mais fácil, às vezes, olhar para um desenho, né, bem feito, com todo o detalhamento, do que ler, né, parar para ler todos os detalhes que estão escritos. Então, um desenho bem feito, né, talvez com uma lupa de aproximação de algumas partes que não estão bem claras, tudo isso facilita na hora de entender, né, essa peça de roupa e como ela deve ser construída. Dados dos materiais utilizados, né, na peça. Então, os aviamentos que foram utilizados, desde o mais simples, por exemplo, a linha de costura, né, o fio balão, né, o fio que a gente utiliza também na overlock, por exemplo, deve estar nessa ficha técnica. E a quantidade que vai, né, de fio, de linha nessa peça. Todos os detalhamentos de tecido, quantidade de tecido, composição, né, todos os insumos que vão nessa peça devem estar descritos, certo? Isso facilita muito a construção do preço final da peça, né, a compra de aviamentos e tudo mais. Então, ainda na ficha técnica, né, pode ter a sequência operacional da costura, os maquinários que foram utilizados, né, às vezes um aparelho que é adaptado à máquina de costura, né. As etiquetas que são utilizadas são muito importantes, né? A gente vai ver que as etiquetas em toda a peça é primordial ter as etiquetas, né? Porque é uma regra também, né, da indústria. Ter etiquetas de composição, etiqueta de tamanho, de instruções de lavagem e assim por diante. Para leite veloso, a ficha técnica ainda pode conter os tipos de beneficiamento, né, do tecido. Então, se for uma calça jeans, se for uma peça, né, uma blusa que receba uma lavação, que tipo de lavação que é, né? Como é que ela é feita? Se ela é feita depois de estampar ou antes de estampar, em qual sequência? E a grade de tamanho também, né? Então, indicando o tamanho da peça, e qual será a grade de tamanhos que eu vou oferecer nas lojas, né? Onde eu vou vender esse produto. Então, é importante, né, a gente saber já de antemão quantos tamanhos eu vou estar oferecendo daquela peça, né? A minutagem, ou seja, a quantidade de tempo que se leva para desenvolver cada etapa da peça, né? Porque isso influencia muito, né, na hora de criar o preço do produto, né? Então, essa parte também é fundamental. Algumas fichas técnicas contêm a modelagem, o desenho da modelagem, né, planificado,
em partes ali na ficha técnica, para que a costureira, para que quem for trabalhar com essa peça consiga entender quais são as partes dos moldes para serem encaixados, né? E, claro, a descrição completa da peça, né? Muito detalhada, com bastante informações. Esse é um exemplo, né, de ficha técnica que nós poderíamos usar, né? Onde a gente consegue ver aqui em cima a parte da descrição do produto, né? São várias informações sobre o produto, inclusive aqui tem uma grade de tamanhos, né? A quantidade desses insumos e tudo mais. Aqui nós temos um outro exemplo de ficha técnica, né, que foi criado no Instituto Federal, e tem a descrição do produto, a descrição do tecido, um espaço maior para o desenho, onde a gente consegue talvez fazer uma ampliação de alguma parte aqui da peça, né? Puxar uma seta indicativa e fazer uma ampliação de uma parte do desenho da peça que não ficou claro assim no desenho, né? Feito num padrão normal, né? Numa medida 1:10, que é a escala que a gente utiliza na moda. Como é que se funciona, né, a ficha técnica nos setores da empresa? Então, a ficha técnica, ela passa, né, por diversos setores dentro da indústria. Como uma coleção é composta, né, de vários modelos, a gente vai ter aí na nossa coleção, né, dentro da empresa, vários modelos, né? 200 peças, às vezes até mais. E cada uma vai conter a sua ficha técnica, né? Essa ficha técnica, ela contém todos os detalhes daquela peça. E ela ajuda, né, na hora de produzir, então, essa peça. Então, existem vários tipos, né, existe várias partes a ficha técnica. Então, ela começa a ser criada lá no setor de criação, mesmo e estilo. Depois, ela vai sendo ampliada, né? Então, vários setores vão ampliando essa ficha técnica, vão acrescentando uma parte de ficha da estampa, por exemplo, com um desenho de estampa maior, com especificação das cores da estampa, quais as tintas que vão ser usadas. Tem outras áreas, né? O beneficiamento pode ter uma outra ficha técnica, né, para especificar qual é o tipo de acabamento, de beneficiamento que vai ser feito. O bordado também pode ter uma outra parte, né? Somente com o desenho do bordado, explicando onde é que ele vai, todo o dimensionamento, né, do bordado. Então, todas essas etapas são importantes, né, no processo de produção. Os departamentos, né, comercial e financeiro precisarão da ficha técnica para estipular o custo final da peça. Então, claro, né, que se a gente tem ali bem colocado, né, todos os itens que vão naquela peça, todos os insumos, o tempo que levou para fazer, né, essa peça para ela ficar pronta, o tempo que levou cada processo, fica muito mais fácil, né, de calcular o preço final dessa peça. E também o setor de compras, né, para se organizar na hora de comprar os insumos, certo? Então, esses insumos, eles precisam ser planejados, né, a compra deles com maior antecedência. Então, a quantidade, a metragem que vai de cada um, né, é muito importante. O primeiro setor, desculpa,
que trabalha com a ficha técnica, né? Seria a primeira ficha técnica realizada, é o setor de modelagem, né? Porque a peça é criada, né, no setor de estilo, e ali, então, começa-se a desenhar uma ficha de pilotagem, né? Essa ficha de pilotagem, ela ainda não tem todas as informações que ela vai ter, né, lá no final, com certeza, né? Porque ela é um produto novo que vai ser criado, né, pela pilotista. Então, no decorrer, no processo de criar a peça piloto, muitas informações vão sendo acrescentadas, né? E também o setor de modelagem, ele vai criando a modelagem, né? Sempre se baseando em uma modelagem anterior, uma modelagem base que a empresa já tenha, vai fazendo algumas alterações, e aí, no decorrer, né, quando vai costurando essa peça piloto, vai se percebendo os ajustes que precisam ser dados nessa modelagem, nessa ficha técnica, nesse desenho, né, nessa peça em si. Então, a peça pode sofrer algumas transformações, né, principalmente depois da prova de roupa. Né? Então, quando a gente faz a prova de roupa, a gente vai ver aonde ajusta aqui, onde ajusta ali e tudo mais. E vai tirando, né, esses detalhes do molde, certo? E aí, às vezes, essa ficha técnica precisa sofrer algumas alterações. Então, segundo o Leite Veloso, para o desenhista técnico de moda, a roupa deve ser entendida como um objeto que repousa sobre o volume do corpo, né? Então, esse desenho técnico, né, que é projetado na ficha técnica, ele deve obedecer às formas do corpo, né, as curvas, né, o movimento, né? A gente não costuma fazer muitos movimentos, né, no desenho técnico, mas alguns poucos movimentos a gente pode estar fazendo, por exemplo, de dobrar o braço, né, de mostrar a parte de trás de uma manga, né? Então, detalhamentos que a gente pode estar fazendo. Então, o corpo, ele serve de base, né? Ele é aquilo que nós vamos vestir. Então, nada melhor do que ter um cânone base, né? Para estar fazendo esse desenho técnico, né? Para estar vestindo e construindo essa roupa. Então, aqui foram criados, né? Por mim e também por outros professores, né? A gente sempre trabalha em conjunto, né? Com alguns professores e os professores da área de desenho, e a gente construiu, né? Algumas bases de corpos para estar fazendo o desenho técnico. Então, percebam que eles são mais estáticos, são com as pernas e braços mais abertos, né, para poder vestir bem a peça, né, e ver todos os detalhes da peça. A ABNT, ela traz algumas normas para a gente, né, tá fazendo a construção da ficha técnica de produto. Tanto para a gente criar a ficha técnica, quanto para a gente preencher, para a gente fazer o desenho técnico, né? Para todos esses detalhes a gente vai ter diretrizes. Então, né, vamos ver quais são essas diretrizes, né? Por exemplo, a NBR 10.067 fala que quanto à distribuição dentro da ficha técnica, os desenhos poderão estar dispostos na ordem vertical ou horizontal, né? Então, como vocês já perceberam ali na ficha técnica que a gente mostrou, né?
esses desenhos eles podem estar nesses dois sentidos. O espaço, né, para descrição do produto e detalhamento, né, sobre a empresa, geralmente estão na parte de cima da ficha técnica ou na lateral, né, da folha, na lateral esquerda da folha. E o tamanho da folha, no caso do desenho de moda, né, do desenho técnico de moda, a gente utiliza a folha A4. Então, aqui nós temos um desenho, né, onde mostra o espaço para texto, né, na lateral esquerda e na parte inferior, assim como na parte superior também é permitido. Né? Então, a ABNT, ela traz esses tipos de normas, né? Traz também algumas normas quanto ao contorno do desenho técnico, né? Como eu já solicitei para vocês, né, pegarem a caneta Nanquim 01 ou a 02, e também a 04 ou a 05, então tem os detalhamentos, né, quanto a essa espessura, ou seja, essas mais finas, elas são utilizadas para linhas internas dentro da peça. Então, vou fazer um recorte, né? O blazer geralmente tem um recorte, né? No centro de cada parte do corpo, para afinar a cintura, para ajustar os seios, né? Esses tipos de recortes são feitos com essa canetinha mais fina. E o contorno da peça, ou seja, a silhueta, né? A parte externa, é feita então com essa canetinha mais grossa, certo? Assim como as linhas de cotas, que a gente já vai ver bem o que é, né? E a parte escrita também. Aqui a gente tem alguns detalhamentos em relação às linhas de cotas dentro da ficha técnica. A linha de cota é o conjunto de linhas que dimensiona cada parte da peça desenhada. Então, as linhas de cotas, elas são para simbolizar, são para demarcar, né, o que é cada tamanho de cada parte. Então, a barra, né, da blusa, ela vai ter uma medida, a lateral da blusa vai ter outra medida, a parte de cima vai ter outra medida, os ombros, né, o decote. Então, cada parte a gente precisa ter essas medidas. Para que é importante isso? Para a gente estar fazendo a modelagem, né? Para a gente não se perder na hora da costura, né? Para ter um dimensionamento, uma diretriz, né? E essas linhas de cotas, depois a gente vai ver exatamente como elas são, nelas, né, são linhas aonde a gente tem delimitação de um lado e do outro. Essas delimitações, elas são feitas por um tracinho oblíquo, né, e geralmente mais inclinado, certo? Então, esse traço oblíquo, ele é inclinado a 45 graus. De preferência, né, somente uma forma de representação desses limites da ficha técnica é que são indicados num desenho. A gente vai ver que tem dois tipos de delimitação, né, da linha de cota. Então, essas linhas de cotas, elas são utilizadas não só para o desenho técnico do produto, mas também, por exemplo, para um desenho arquitetônico, por exemplo, né? Então, essas linhas aqui embaixo, ó, com setas, geralmente são usadas para desenho arquitetônico, né? E essas aqui em cima, a gente pode estar utilizando para o desenho de moda. Para o desenho técnico, aliás.
Então, as linhas de cotas, elas podem ser colocadas com distância mínima de 5 milímetros do desenho. Então, é meio centímetro, né, na reguinha de vocês, que vai estar a distância entre o desenho e a linha de cota. Tá? Essa é a distância mínima. A máxima, né, fica a critério do desenhista. Ó, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente tem a distância aqui, né, da linha de cota para o desenho. Aqui eu vou dar um exemplo do que não fazer, né? Então, colocar uma linha de cota por cima do desenho é um pouco complicado. Porque a gente acaba deixando confuso, né? Quem está assistindo, quem está vendo esse desenho. Então, o ideal seria que essa linha de cota tivesse acima da peça, né? Aqui embaixo está certinho, né? Então, a gente tem esse dimensionamento de cada parte da peça. E aqui todas as partes, né, que a gente vai ter da ficha técnica preenchida, né, que depois nós veremos mais detalhadamente. Cada parte aqui da ficha técnica nós iremos preencher posteriormente, né, quando estivermos em outra tela. Então, letras dentro da ficha técnica. Quando nós estivermos preenchendo a ficha técnica, nós temos que tomar cuidado, então, com a caligrafia, né, dentro da ficha técnica. Letras e números, né, eles devem ter um desenho mais simplificado, ou seja, letras que sejam bem legíveis, né? A gente recomenda, né? Aliás, a própria ABNT, ela recomenda a letra tipo bastão, né? Que é uma letra mais simples, né? Tipo a Times New Roman ou a Arial, né? Que são letras em barrinhas, assim, fáceis de entender. E o tamanho da letra, né? Seria o tamanho 12 para preenchimento, assim, dentro da ficha, e tamanho 14 para títulos. Né? Outra questão, né, que a ABNT nos traz alguma recomendação é sobre a escala do desenho. Então, a gente tem uma escala para cada tipo de produto que a gente quer fazer a ficha técnica. Então, se for um produto muito pequeno, a gente vai ter uma escala de ampliação. Se a gente tiver um produto grande, a gente vai ter que reduzir, né? Então, é interessante a gente seguir algumas regrinhas. Então, aqui nós temos, né, a escala de ampliação e a escala de redução. A escala natural é 1 para 1, né? A escala de ampliação, eu vou estar fazendo aquelas medidas vezes, né, uma quantidade, então, que eu vou estar ampliando. E de redução, eu vou estar dividindo aquelas medidas, né, para trazer para uma escala reduzida. Então, a gente vai, nos desenhos técnicos de moda, utilizar sempre a escala 1 para 5 ou 1 para 10. Então, a gente vai dividir cada medida da peça de roupa ou por 5 ou por 10, né? E essa divisão, então, faz com que a gente tenha um desenho menor, certo? Aqui outro exemplo, né, de ficha técnica dos nossos alunos também. Quanto mais linhas de cotas, né, facilita mais, né, na hora de estar criando a modelagem. E aqui
aqui a gente tem as referências que foram utilizadas, né, para construir esse material. Então, nós utilizamos algumas referências, né, de cursos que utilizam a ficha técnica de produto, né, na engenharia metalúrgica é muito utilizado, na parte de joias, né, desenvolvimento de joias, de acessórios, e as normas da ABNT, né, que são muito importantes para nós, certo? Eu gostaria de agradecer muito, né, esse momento de apresentação de toda a pesquisa realizada. Queria agradecer aos professores, né, que nos ajudaram, professora Mara Rubiatais, professor Valdeci Babinski Júnior, a nossa técnica, né, educacional, a Cristiane Marchetti, ela também ajuda muito, né, nessa questão da tradução em Libras. Nos ajuda muito também na edição, né, dos materiais, tem nos ajudado em todo momento. Agradeço todos os coordenadores, agradeço a FAPESC, né, o Instituto Federal, e, né, em nome do eFashion, né, agradeço a todos os envolvidos nesse projeto tão legal, né, que unindo os campos, né, de Florianópolis com o curso de design de produto, e todos os demais campos, né, Araranguá, Gaspar, Jaraguá do Sul. Então, excelente trabalho, né, que todos têm feito. A partir de agora, nós vamos para a parte prática, né, de preenchimento da ficha técnica. Então, até mais. Continuando, então, nós vamos para a parte prática, né, dessa oficina. Então, o preenchimento da ficha técnica, ela deve ocorrer partindo da parte de cima, né, para a descrição do produto, que está na lateral. Então, nós temos aqui no alto, né, o próprio título da ficha técnica, né, em letras tamanho 14. Depois, o cliente, né, aqui a gente tem um espaço para logo da empresa, né, o cliente seria a marca, a empresa a qual a gente está fazendo essa ficha técnica. Então, aqui no caso, né, é o Instituto Federal de Santa Catarina, por conta de ser uma faculdade de moda, né. O modelo seria o nome geral, né, aquele nome mais simplificado que a peça vai ter dentro da empresa. Então, tem empresas que trabalham com um nome específico, um nome fantasia, como até dão um nome de pessoas para o modelo, para cada peça, né, da coleção. Então, aqui a gente tem a saia jeans média, né? Esse é o nome do modelo que a gente vai estar desenhando. O segmento, né? Então, o segmento, tanto o segmento de moda, né? Que é o streetwear, ou casual wear, ou, né, a linha noite. São vários os tipos de segmentos de moda. Então, se vocês derem uma pesquisada rápida, né, na internet, vocês vão ver que existem bastante segmentos de moda. E as empresas optam por um deles, né, para estar criando produtos para o seu público-alvo. Logo aqui a gente tem uma barra e o público-alvo, ou seja, a gente vai ter a linha de produto, né, que a gente vai estar desenvolvendo. Então, é para a linha feminina adulto, né? Mas lembrando que uma mesma empresa pode trabalhar com o adulto infantil, feminino, o adulto masculino, pode trabalhar com infantil, ou seja, com várias linhas, né? A coleção,
né? Então, a qual se refere a coleção daquele momento. Então, é o verão 2022 ou é o inverno 2023, a qual coleção que pertence, né? É importante para a gente se situar, né, dentro da empresa. A data que foi feita essa ficha técnica, né, pela primeira vez, certo? Então, para ter esse registro. O número da ficha técnica, né? Porque assim fica mais fácil de procurar, de encontrar ela caso ocorra alguma rasura, né? Para ter um registro. A referência daquele modelo que a gente está fazendo a ficha técnica. Então, da peça, né? No caso aqui, a saia. Essa referência também, aqui ela está em números, mas ela poderia ser um nome, né? Dependendo da empresa. Depende de como a empresa quer trabalhar, né? E a descrição do produto. Então, nós temos descrições mais breves e descrições mais longas, né? Quanto mais detalhada, mas também sem trazer aquela confusão de detalhes, é melhor, né? Então, aqui no caso, a gente fez uma descrição, né? Não tão grande, mas ela está bem explicada, né? Então, a saia jeans, comprimento médio, com bolsos tradicionais frente e costa, que é aquele bolso americano. E bolsos em diferentes tamanhos aplicados na frente. E um bolso lateral. Filigrana nos bolsos e detalhes de pespontos em toda a peça. Esse detalhe de pesponto, né? Aqui ele é evidenciado porque ele tem uma cor diferente. Mais à frente a gente vai falar disso. Depois, nós temos que detalhar quais os tipos de tecido que a gente vai estar utilizando. Então, aqui no caso é o denim, né? O jeans cru. E ele vai vir numa composição de 98% algodão e 2% elastano. A gente poderia ter denims de diversas composições aqui, dependendo, né, da empresa para qual a gente está trabalhando. O forro dos bolsos, também, cada empresa faz de uma forma, utiliza materiais diferentes, né? Então, esse aqui é o 100% algodão. As variantes de cores que esse modelo vai ser feito. Então, nós podemos escolher aqui, né? Aqui nós escolhemos 3 variantes de cores, mas poderia ter mais, né? Então, claro, tudo depende como a empresa está trabalhando. A quantidade de variantes vai de acordo com a disponibilidade da empresa também em oferecer, né, tantas variantes assim. A gente sabe que quando há um número muito grande de variantes de cor, o risco de sobrar alguma cor, né, ou de não vender alguma dessas cores é grande. Então, às vezes, vale mais a pena fazer umas 3 opções, né, e vender bem essas 3 opções. Aqui nós temos o tamanho da peça piloto. O que seria esse tamanho da peça piloto? O tamanho da primeira peça que foi criada, né? A peça piloto é aquela primeira peça que foi criada e vai ser provada em uma modelo, né? Ou em um corpo de prova ou em um manequim de prova, né? Para depois serem feitos os ajustes de modelagem, né? E assim por diante. Então, geralmente essa peça piloto é feita na metade da grade a qual a gente quer oferecer para o nosso cliente. Então, se eu vou oferecer o 36, o 38, o 40, o 42 e o 44, eu vou escolher o 40 para estar fazendo a peça piloto. Por que isso?
Porque na hora de fazer a graduação desses tamanhos, né, aumentar, diminuir essa modelagem, essa modelagem ela não vai perder as suas padronagens, né? O seu tamanho, a sua forma, ela vai continuar a mesma. Se a gente começasse pelo 36, por exemplo, e fosse aumentando até o 44, o risco de acontecer uma distorção na modelagem seria muito alto. Então, o tamanho da peça piloto aqui vai ser o tamanho 40. Porque na grade de tamanhos a gente tem toda essa variedade. Então, aqui a gente tem o infantil, né? 1, 2, 3. O infantil de 4 a 8, né? Que geralmente a gente trabalha com essa numeração junta, né? O 1, 2, 3 também, a criança não muda tanto o seu corpo nessa faixa etária, por isso que a gente trabalha a modelagem nesse grupo, né? E do 10 ao 16, aqui, a gente também trabalha num grupo, né? Que fica mais fácil. Aí, para o adulto, a gente vai ter tanto a letra, né? O PP, PMG, etc., quanto a numeração, né? Em números mesmo. Então, esses números, eles servem mais para trabalhar com tecido plano, certo? Com aquele tecido jeans, por exemplo, aquele tecido que não estica, ou uma tricoline, né? Que é um tecido plano. Um blazer, calça social, todos esses tipos de peças, a gente vai estar trabalhando com essas numerações. E essas letras nós utilizamos para peças de malha, né? Que utilizam a malha como um suporte, né? Como material, certo? Por que é importante aqui assinalar ter uma grade de tamanhos maior, né? Para a venda daquele produto? Porque assim eu tenho, né? Uma opção para o meu cliente, né? De mais numerações. Então, facilita na hora da compra, na hora da venda, ter mais numerações a oferecer para o meu cliente. Mas, com certeza, né, depende de cada marca, qual a estratégia que essa marca tem de venda. Pois se ela é uma marca mais exclusiva, ela vai trabalhar com poucas numerações, né? E vai oferecer um produto exclusivo, certo? Então, o preço desse produto exclusivo vai ser mais alto em função da pouca produtividade dele, né? E todo um trabalho que há para desenvolver, né, essa peça exclusiva, certo? Quando a gente está falando de uma linha de produção em série, né, de marcas que produzam bastante do mesmo modelo, né, em vários tamanhos, aí então a gente vai trabalhar aqui com uma linha maior, né, de grade de tamanhos, certo? Aqui, então, nessa peça, a gente pode ter algum detalhe de estampa ou algum detalhe de bordado. E na ficha técnica é importante que a gente coloque a localização aonde vai esse tipo de estampa, né? Exatamente aonde vai estar aquela estampa, né? Então, a tantos centímetros do decote, por exemplo, e a tantos centímetros da barra e tantos centímetros da lateral vai estar a estampa, porque ela é uma estampa frontal, né? Por exemplo, né? E aí, se for uma estampa localizada no canto esquerdo, eu vou explicar exatamente, né?
em que localização desse canto esquerdo está essa estampa. E também posso explicar aqui qual o motivo dessa estampa. Se é uma estampa floral, se é uma estampa, um letreiro com algumas formas geométricas, né? Uma breve explicação. A mesma coisa a gente pode fazer com o bordado, né? E também com apliques, né? Se a gente estiver aplicando na peça algum detalhe de adorno, né? Algum enfeite, de strass, algum pet, algo que seja para adornar essa peça, vai ser um aplique, né? Então, ou eu aplico com ferro quente, né? Aquecimento, ou eu aplico na própria costura. Como é que eu faço essa aplicação? Eu vou ter que explicar aqui também. Logo abaixo, a gente tem o responsável pela ficha técnica, certo? Que aqui pode ser tanto o designer de moda, né, que trabalha na empresa e é responsável por aquela linha, aquele segmento dentro da empresa, como pode ser uma pessoa contratada para fazer ficha técnica, para ser auxiliar no estilo. E aí, nós temos a segunda parte da ficha técnica, né? Que é muito importante também, a relação de insumos, né? Aqui a gente vai ter a quantidade dos insumos, a referência, né? Porque dentro da empresa a gente vai ter sempre um número de referência para encontrar aquele produto, né? Aquele insumo, certo? A lista de insumos que vão nessa peça, o fornecedor, né? A marca, ou seja, né? E o consumo que vai em cada peça. Depois a gente vai calcular o custo unitário, o custo total, né? E vai fechar com o custo total da peça, né? Isso se baseando também naqueles cálculos de minutagem, ou seja, de quanto tempo vai levar para fazer cada etapa da costura. E para isso, nós precisamos preencher a sequência operacional. O que é essa sequência operacional? Então, é a descrição de cada etapa da costura. O que eu vou costurar primeiro, o que eu vou costurar por segundo e qual o tempo que eu vou utilizar, né? Qual a instrução que tem que ser dada, qual a máquina que vai ser utilizada, qual o aparelho que eu vou utilizar, né? Um exemplo, né? Se eu for pregar um friso, né, no decote, eu vou ter, né, uma máquina, uma instrução, uma máquina e um aparelho de pregar, né, friso, certo? E cada sequência dessas operações, elas têm uma lógica, né? Então, elas são muito bem pensadas para que essa peça seja construída o mais rapidamente possível e com qualidade, né? Então, aqui para essa saia, nós temos a etiqueta de composição e instrução de lavagem, a etiqueta de tamanho, o denim, né, que é aquele jeans cru, 14OZ. O que significa esse 14OZ, né? O denim, ele é calculado, né, a sua espessura, né, espessura mesmo, né? Gramatura a gente diz para o papel, mas é praticamente a mesma coisa, né, para o jeans. Então, quanto menor for esse número, a gente vai ter jeans que são mais leves, certo? E quanto maior for esse número, nós teremos jeans mais pesados, mais grossos, certo?
Então, a linha de costura, todas esses detalhamentos, né, devem estar nessa lista de insumos. E é interessante a gente estar sempre pensando, né, em todos os detalhes e colocando o mais claro possível nessa ficha técnica para que as pessoas envolvidas entendam, né? Então, facilita a hora da compra, né, do denim, se eu sei qual esse número de OZ que nós teremos que comprar, né, do denim. Um denim mais leve, por exemplo, ele pode ser usado até para fazer uma camisa, né? Nós temos aí denims que variam de 5 OZ até 32 OZ, né? OZ se chama onças, né? Seria a trama, né? E o dume, toda essa construção do jeans, certo? Aí nós temos a linha de costura, o fio de poliéster, que são duas coisas difíceis de calcular aqui no momento, o consumo na peça, porque elas exigem cálculos, né? Depois da peça pronta é que a gente vai fazer esses cálculos, né? Para então saber qual foi a quantidade utilizada nessa peça. A linha de pesponto aqui embaixo também, né? Linha de pesponto de jeans, ela é uma linha mais grossa, né? E também tem o mesmo processo para estar medindo, né, o quanto que vai na peça. Os rebites de metal, para quem não sabe, né, os rebites são aqueles, um tipo de uma pecinha redonda, né, que ela é tipo, ela martela, né, ela é um preguinho, né, para segurar os detalhes, as pontas de um bolso, por exemplo, porque o jeans é muito grosso. Então, o jeans, ele necessita desses artifícios para que a costura não abra, né? O zíper de metal, né, 12 centímetros, aqui eu coloquei um ó sem querer, e botão de pressão de metal, né? Então, esses são os insumos. Aí, tendo a nossa ficha, né, preenchida, essa parte da sequência operacional, ela vai ser preenchida no decorrer da construção da peça piloto, né, ou até antes, dependendo da experiência de todos os envolvidos, né, com a construção dessa peça. Geralmente a pilotista, ela tem bastante noção, né, do que da maneira correta de se construir uma peça piloto, né? Devido à sua experiência, devido à sua familiaridade com isso. Aí nós vamos utilizar o manequim base, né? Percebam que esse manequim base, ele já tem algumas anotações aqui, ó, de comprimentos de peças, né? As principais peças do vestuário. Então, a gente vai, para deixar esse manequim reto, né? Nós vamos encaixar essa linha aqui abaixo, nessa linha abaixo do seio, já que a gente vai estar fazendo uma saia. Lembrando também que a gente precisa ter espaço para fazer a frente e a costa. E aí, para ter esse espaço, né, e escrever nas laterais e fazer linhas de cotas, a gente precisa ter uma certa liberdade aqui, ó, de espaço.
Então, as principais linhas já foram traçadas, né? Lembrando que os bolsos aqui traseiros, eles sempre vão respeitar a inclinação da pala, que é essa parte aqui de trás, né? A pala é um molde duplo, geralmente, né? Para criar uma sustentação na saia ou na calça jeans. Então, esses bolsos americanos aqui são colocados inclinados. Quando a gente vai retratar os bolsos na frente, a gente também deve tomar o cuidado, né, de fazer eles primeiro um quadradinho, né, e depois então acrescentar essa parte da ponta, que aí ele fica num formato mais adequado, né? Depois os pespontos, todo o detalhamento, a gente pode estar fazendo com a caneta nanquim. Então, as linhas internas, nós vamos utilizar a caneta nanquim 02. Continuando, então, nós vamos agora passar a caneta nanquim 002 para fazer o contorno interno e os pespontos na peça. Agora, com a canetinha 0,5, nós vamos fazer os contornos da silhueta.
Em seguida, nós fazemos as linhas de cotas. Sempre deixando uma distância de meio centímetro ou mais da peça. Sempre fazemos linhas de cotas do comprimento total da peça e depois em outra linha de cota nós fazemos essas subdivisões, né, de cada parte. Dessa peça. A gente poderia ainda estar puxando setas indicativas e colocando mais detalhamentos. Por exemplo, a localização exata, né, de peças, como os rebites. Tudo isso a gente poderia estar fazendo com setas indicativas. Como é uma peça jeans, ela tem bastante pespontos, né? Então, essa é a peça. Espero que tenham gostado, né? E venham conhecer o Instituto Federal, né? Temos cursos de diversas áreas e estamos aí para atender toda a comunidade. Em nome da FAPESC, em nome do Instituto Federal e de todos os cursos de moda, né, dessa instituição, nós agradecemos aos alunos, ao apoio, né, por ter contribuído com todo esse material que foi produzido. Obrigada e até mais.